Você acha que a gente vai ver um Palmeiras mais ofensivo do que nos últimos anos? O Abel que se acostumou. Mas a gente pode começar, cara, com o Palmeiras que não só tava ganhando já, né? Tanto que tá a 4 pontos do líder Flamengo, mas agora vence e convence, né, cara? 4-0 no primeiro tempo, 3 gols do Vitor Roque que tá completamente adaptado. Essa duplinha de ataque, ele e Flaco Lopes, pô, levou o Flaco à seleção argentina, tá levando o Vitor Roque a fazer quantidade de gols que não vinha fazendo, e muito provavelmente daqui a pouco vai ser testado na seleção também. O Roque, muito novo ainda, mesmo que não vá nessa pra Copa, e tem mais, na Copa de 2030 ele vai ter, se não me engano, 26 anos, 27 anos, vai estar na idade ainda. Então, é um Palmeiras que vem jogando cada vez melhor. E esse Brasileirão aí, cara, vai afunilar legal, hein? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras é um campeonato completamente à parte. A gente até tava falando sobre isso mais cedo, antes de começar a live aqui. Mas enfim, o Palmeiras resolveu o jogo, foi 4-0 o primeiro tempo, mas resolveu o jogo com 30 minutos, quando meteu 3-0, né? 2 do Roque e 1 do Evangelista. E o Inter, cara, eu não sei, no Brasil, né, que treinador vive tanto em corda bamba, que é tão fácil demitir treinador, eu não consigo explicar como o Roger Machado ainda não caiu, cara. Pois isso é uma questão realmente interessante de se analisar, porque se você for parar para ver tantos resultados negativos, né? Ontem não, no dia do jogo do Palmeiras, os caras não fizeram mais gols porque tiraram o pé, nitidamente tiraram o pé, seguraram e tal. Acho que o Palmeiras tem Libertadores essa semana também, provavelmente. Tem não? só um joguinho tranquilo contra o River Plate lá no Monumental, com 100 mil pessoas na cabeça. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Aliás, amanhã a gente vai ter live aqui com o torcedor do River Plate, muito famoso lá na Argentina, de noite, acho que 10h30, 10h40. A gente vai falar tudo para vocês ao longo dessa live. Mas o que também me chamou a atenção nesse jogo, João, não sei se você concorda, é o fato do Inter ter jogado muito pior contra o Palmeiras, até o goleiro, por exemplo, jogou bem pior do que contra o Flamengo. Você teve essa impressão também, ou jogou mal e o Palmeiras que conseguiu converter mais? Em relação ao Inter que enfrentou o Flamengo e o Inter que enfrentou o Palmeiras, piorou? Cara, é porque assim, eu acho que o nível de concentração da competição interfere muito. Eu acho que o Inter que enfrentou o Flamengo no Brasileirão, que foi 3-1 pro Flamengo lá, foi praticamente igual ao que enfrentou o Palmeiras ontem, o nível de desempenho. Eu acho que o que enfrentou o Flamengo na Libertadores, tanto no Maracanã quanto no Beira-Rio, foi muito mal também, mas foi um pouco melhor do que esse Inter que enfrentou o Palmeiras e o Flamengo pelo Brasileirão. Porque aquilo, a Libertadores ela eleva um pouco o nível de concentração da equipe, o jogo contra o Flamengo lá pelo Brasileirão eles foram com time reserva, praticamente todo reserva. Então, de fato, eu acho que ontem foi uma das piores exibições do Inter nesses últimos tempos. Mas aí podem entrar várias no bolo. O Inter foi eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil, um Fluminense ali que ainda estava se acertando, que não estava ganhando de ninguém, voltou à Copa do Mundo de clubes, perdendo para todo mundo. Aí foi lá e eliminou o Inter, aí depois perde 3 jogos seguidos para o Flamengo, jogando muito mal nos 3, e não consegue. De verdade, num país onde dão tão pouco tempo para um treinador trabalhar, e aí vai de você discordar ou não, mas o fato é esse, que os treinadores já assumem o time numa corda bamba e estão ganhando 8, perdem uma, já fica ali, será que é esse cara mesmo e tudo mais. Roger Machado, que já vinha sendo criticado e contestado quando ele estava ganhando, o Inter não ganha mais de ninguém, quando ganha jogando mal, arranca uns empates malucos aí, mas o Inter não desempenha. Eu de verdade não entendo essa manutenção dele, acho insustentável, já achava. E eu, inclusive, nas vésperas do jogo contra o Flamengo, eu achava que o Inter podia enfrentar o Flamengo na Libertadores de técnico novo. Porque cair pro Fluminense da forma que caiu, até pra torcida colorada, isso gera motivo ali de demissão. Sim, sim. Não só pro Colorado, né? Para qualquer um, porque realmente foi bizarro. Mas assim, se você for parar para ver, você comparou, por exemplo, o Inter do Brasileirão que enfrentou o Flamengo, só que foi um Inter muito mexido. Até o Thiago Volpi, por exemplo, que agarrou pra caramba contra o Flamengo, não fez, não repetiu. Rocher. É porque era o Rocher, claro. Então ele não jogou contra o Flamengo. O Volpi, né? É do Grêmio. Foi o que eu falei. É porque sabe o que acontece? Eu tô na cabeça aqui, porque eu tenho que falar com o Milton do Inter e tentar falar com o Farid pra gente fazer uma live os dois juntos pra entender o que tá acontecendo com o
futebol gaúcho. Não, é que você já tá vivendo o Grenal, que é o próximo jogo dos Exato, dois. Você é um homem à frente do seu tempo, você já tá vivendo o Grenal, né? Essa cabeça aqui, vocês acham que é o quê? Tá brilhando assim, por quê? Não é só por causa da luz aqui intensa. Aliás, eu já sei como é que eu vou melhorar a luz. Mas assim, além do Vitor Roque e do Flaco Lopes, que tá jogando uma barbaridade também, você acha que a gente vai ver um Palmeiras mais ofensivo do que nos últimos anos? O Abel que se acostumou. Multibet, quem aposta confia. Aposte com quem te dá múltiplas possibilidades. Aprecie com moderação e jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos, hein? Quer dizer, a gente acostumou a ver o Abel, os times do Abel, né? O Palmeiras sempre ali mais fechado, mais esperando o erro adversário, com poucos gols. O que você acha que a gente pode esperar alguma coisa em relação a essa mudança de entendimento de jogo? Cara, eu fico curioso para ver esse time nos jogos contra Cruzeiro e Flamengo de novo. Porque, como eu falei, eu acho que é um campeonato à parte, tá? Tiveram jogos complicados, como, por exemplo, o Corinthians, que foi 1-1 na última rodada do Brasileiro, sem ser essa do Inter. Teve o jogo contra o Palmeiras, contra o Botafogo, no Newton Santos. Tiveram os 2 jogos contra o Corinthians pela Copa do Brasil também. Então, não é nem questão de nível de dificuldade do jogo, da circunstância, mas da equipe adversária. Eu acho que depois do Botafogo, Cruzeiro e Flamengo vão ser os jogos de maior dificuldade para o Palmeiras em questão do enfrentamento da qualidade do adversário mesmo, do plantel, né? Do material humano do adversário. Então, assim, eles jogam contra o Flamengo no dia 19/10 e logo depois, 26/10, contra o Cruzeiro. É rodada uma depois da outra. E eu fico curioso, porque assim, beleza, o Palmeiras está com uma postura mais ofensiva do que a gente se acostumou a ver com o Abel, uma dupla de ataque que eu acho que nunca tinha rolado no Palmeiras. Sempre jogadores, 2 extremos bem abertos, um meio centralizado ali, geralmente era o Rafael Veiga, um pouco antes o Gustavo Scarpa, e um centroavante ali que nunca foi uma sumidade de gols, né? A torcida do Palmeiras queria muito um grande camisa 9. O Flaco não estava conseguindo ser esse camisa 9 antes da chegada do Vitor Roque. E agora, pela primeira vez, jogando com uma dupla de ataque ali, o Flaco saindo, flutuando mais, o Vitor Roque também tem muita mobilidade. Mas, querendo ou não, eles pegaram um Inter extremamente enfraquecido, um Sport que, coitado do Sport, né, já tá respirando por aparelhos há muito tempo. Sim. Aí, beleza, teve o derby contra o Corinthians, que é um jogo de enfrentamento acima. Aí, antes disso, teve o Universitário, que nem eles sabem o que eles estavam fazendo na Libertadores. Não. O Botafogo, o Palmeiras enfrentou eles com um time alternativo. Então, eu acho que, assim, parece ter dado muito certo essa dupla de ataque, esse estilo mais ofensivo do Palmeiras. Mas ainda tenho curiosidade para ver como eles vão sair em jogos de mais dificuldade, onde a gente já presume que o Abel vai ter uma postura mais receosa. Até porque o jogo contra o Flamengo é no Maracanã e o jogo contra o Cruzeiro é no Allianz Parque, mas o Cruzeiro é um time que gosta muito de contra-atacar. E o Abel vai saber disso quando for enfrentar eles. Então, será que ele vai ter essa postura mais ofensiva contra o Cruzeiro? Não sei. Mas a pergunta é boa, porque de fato a gente se acostumou a ver o Palmeiras do Abel Ferreira se defender muito bem e ter uma postura mais burocrática. Goleava nos jogos muito fáceis, nos jogos difíceis, se vencesse por 1-0, era goleada para ele. E assim foram campeões diversas vezes, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Mérito total. Claro, mas é boa pergunta, porque de fato tem uma postura que a gente não está acostumado a ver esse Palmeiras do Abel ter. Pois é, e eu acho que com certeza nesse nível de enfrentamento maior, ele vai voltar na minha opinião, para aquele modelo que ele tem mais confiança, né? Mas a gente também não pode deixar de destacar a estreia do Pitico, né? Que segundo o Cantarelli na narração, é o primeiro ídolo de uma torcida sem ter jogado por ela, né? Com o passe... Palavras do Cantarelli, hein? Palavras do Cantarelli, que disse que... Para ser honesto, eu vou até colocar aqui para a galera ouvir o que ele falou sobre a estreia do Pitico. Olha só, vou só botar o áudio, tá? Que susto. Andrés Pereira, muito obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras. Uma das assistências mais importantes da história do clube. E agora, enfim, o ídolo pisa no gramado do Allianz Parque. Ovacionado! Ele não comprou a camisa 8
do Andreas. Tá vivendo errado. Pois é. Aí você pega essa, Cara, o narração. Cantarelli é inacreditável, né, cara? É um cara que consegue narrar uma substituição como se fosse final de Copa do Mundo. Bom, eu cara. tomei um susto, mano. Exato. Vem aí! Deve estar batendo na mesa, né, que ele gosta. Aí ele treme o microfone igual maluco, ele é bom demais. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica pra você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link tá aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste pra cima. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo. Valeu!